Senhoras e senhores, eu estou muito magoado, estarrecido, chateado com os acontecimentos dos últimos dias e estou me referindo ao acidente, ao atentado que aconteceu com a vida daquela mulher que todos sabem, que foi arrastada pelo seu namorado num carro, né? Arrastada por um carro, que perdeu as duas pernas, teve que amputar as duas pernas por causa desse acidente que esse homem causou na vida dela, dessa tragédia, desse atentado. E uma mulher que teve a vida completamente complicada por causa de ciúmes, né? Por causa da maldita lei, né? Dos machosfera, né? Dos machos tóxicos, né? Que de punir a mulher por ato de adultério, né? Por não gostar mais deles, porque ele seguia sua vida. E por causa disso, né? Desses acontecimentos, eu venho passando por uma reflexão esses dias e eu queria aqui fazer uma leitura a respeito do livro de João, capítulo 8, onde vai falar a respeito da mulher adúltera, para a gente refletir um pouco mais, né? Porque a gente ainda continua, né, agindo como o pessoal do passado, né? Aceitando pessoas que agridem as mulheres, que aceitam leis que agridem as mulheres, né? Que diminuem as mulheres. A gente fica aceitando essas pessoas como líder, né? E não as pune severamente, né? Então, eu quero fazer essa reflexão em cima desse livro de João, capítulo 8, a respeito da mulher adúltera, né? Até quando nós vamos continuar tendo como líder, como exemplo, né, homens que batem mulheres, né, que espancam mulheres, que destroem a vida de mulheres, tudo por ciúme, porque as mulheres não quiseram mais se relacionar com eles, né? Tudo dessa mentalidade patriarcal doentia, né, que a mulher tem que ser submissa ao homem, né, etc. Então, uma reflexão no livro de João, capítulo 8, a mulher adúltera, que diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher é apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para ter o que acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: Aquele que tem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peque mais. Então, o que está acontecendo aqui, senhoras e senhores? Né? Jesus é uma pessoa que está se colocando como rei, como autoridade, como filho de Deus, né? E ele está ensinando dentro do templo ali. Então, ele, como ele mesmo disse, ele veio para cumprir a lei e não veio para abolir a lei, certo? Só que ele se coloca acima da lei, por isso que ele disse que ele não veio para abolir a lei, mas ele se coloca acima da lei, por isso que ele disse que ele é o Senhor do sábado, né? Então, os escribas e fariseus que estavam ali doidos para pegar ele no bote com uma pergunta, para ver se prendessem ele através de uma pergunta, né? Ou seja, uma pergunta que fizesse com que ele exercesse autoridade. Então, se ele mandasse apedrejar aquela mulher, ele estaria exercendo autoridade. Portanto, ele não sendo uma autoridade legítima, ele poderia ser preso por isso. Os fariseus, sabendo que ele estava exercendo uma autoridade que ele dizia que era de Deus, que vinha cumprir a lei, etc. e tal. Então, os fariseus, conhecendo a lei, sabendo que a lei que ele defendia, né, a lei de Moisés condenava a mulher adúltera, para tentar ele, ou seja, tentar por quê? Porque quando você tenta uma pessoa, é porque você está fazendo a pessoa passar por uma provação, né, de não fazer de aquilo que ela mais gosta de fazer, né? Ou seja, a pessoa gosta de comer um sanduíche, né, mas ela está de jejum, aí você faz o quê? Você leva um sanduíche para tentar ela, né? Ou seja, tentar a pessoa fazer uma coisa que ela gosta muito. Então, Jesus, se ele fosse rei de verdade, né, como os fariseus imaginavam, que ele se dizia ser, ao ver uma mulher adúltera em flagrante adultério, ele ia se sentir o que? Tentado em apedrejar aquela mulher e cumprir a lei. E era exatamente isso que ele fez, tá? Então, os fariseus, para tentar ele, então, pega essa mulher, leva essa mulher até o templo, Jesus está ensinando lá no meio do templo, lá, todo mundo lá, eles colocam a mulher no meio do templo,
e pergunta para Jesus assim, mestre, você que entende bem das escrituras aí, faz a vontade de Deus aí, etc e tal, essa mulher que foi pega em flagrante adultério, o que a gente tem que fazer com ela, né? E a lei de Moisés manda, Jesus defendia, manda apedrejar a mulher, né? Aí Jesus finge que não está ouvindo e começa a escrever com o dedo na areia, né? Porque Jesus sabia que aquela pergunta ali era para que ele realmente fizesse o que ele deveria fazer como rei dos judeus, né? Mandar apedrejar aquela mulher, né? Só que aí, como ele sabia que os fariseus estavam com malícia para fazendo essa pergunta para que ele exercesse algum tipo de autoridade, então entregasse ele às autoridades, né, dizendo que ele não tinha autoridade para exercer autoridade nenhuma, ele finge que não está ouvindo a pergunta e começa a escrever com o dedo no chão. Aí eles continuam perguntando aos fariseus o que devem fazer com ela, segundo a lei de Moisés, ele é mestre que ensina a lei de Moisés, então ele tem que dizer o que tem que fazer. Então Jesus pega, levanta e diz assim, olha só, aquele que dentre vocês aí, que estão aqui acusando ela, não tiver pecado, né, atira a primeira pedra. O que ele estava querendo dizer com isso? Aquele que dentre vocês aí eu tiver perdoado o pecado, né, atira a primeira pedra, ou seja, condena essa mulher, né? Então, veja bem, ele vinha porque ele vinha perdoando pecados, né? Então, aquele que ele perdoasse o pecado deles, que aceitassem ele como perdoador de pecados, como Deus, como rei, etc e tal, tinha seus pecados perdoados. Então, esse não tinha pecado, eles poderiam tirar a primeira pedra, né? Então, ou seja, ao mesmo tempo ele dá autoridade para os discípulos dele, que ele disse que vai dar 12 tronos para julgar a tribo de Israel, então é a hora, o momento deles exercer a autoridade deles, né? Julgar alguma vez na vida, né? Então, ou seja, eles que estão sem pecado, porque Jesus perdoou o pecado deles, eles podem tirar a primeira pedra. E dentro daqueles fariseus ali, aqueles que Jesus perdoou o pecado, por isso ele está sem pecado, pode tirar a primeira pedra naquela mulher adúltera lá. Por quê? Porque ele está cumprindo a lei de Moisés. Ele não está pedindo para abolir a lei. Ele não está pedindo para salvar a mulher. Aí o texto vai dizer que os fariseus, ouvindo a resposta dele, né? Aí o texto vai dizer que Jesus, ao dizer isso, volta a escrever com o chão, com o dedo na terra, né? Ou seja, vira as costas para não ver o pessoal apedrejando a mulher que ele mesmo mandou, né? Aí os fariseus e os anciãos do povo todos saem de consciência pesada, né? Por quê? Porque eles pensam o seguinte, pô, se esse cara aqui tivesse autoridade mesmo, se ele fosse rei mesmo, essa mulher agora estaria sendo morta por nossa causa, porque fomos nós que entregamos ela como uma mulher pega em adultério, né? Em flagrante. Então, ou seja, se ele realmente tivesse alguma autoridade aqui e a gente fosse fazer o que ele manda, a gente teria que matar essa mulher que agora é apedrejada. E isso aí seria ruim para eles. E eles, lembrando que eles seguiam a lei de Moisés, mas eram pessoas que permitiam divórcio, inclusive, né? Então, ou seja, até adultério eles viviam, né? E Jesus não, Jesus condenava o adultério, né? Aí Jesus vê, espera todo mundo sair, ninguém apedreja aquela mulher, ou seja, ninguém ali aceitou ele como perdoador de pecados, porque se tivesse aceitado ele como uma pessoa que perdoa pecados, essa então seria a pessoa que não tinha pecado no meio de todos, poderia tirar a primeira pedra. Então, ou seja, ninguém confiava na autoridade dele de perdoar pecados, ninguém se sentia com pecado perdoados por ter ele ali, né? Ou por ele dizer que está perdoando, né? Então o texto vai dizer que as mulheres vão sair, né? As pessoas vão sair, todos vão sair, e ele pergunta para a mulher se os condenadores dela não condenaram ela, se os acusadores dela não condenaram ela vai dizer que não, eles não me condenaram, né? Aí ele vai dizer para ela, então, porque eles não te condenaram, eu não vou te condenar, ou seja, ele não condenou ela porque os outros pessoal não condenou, né? A princípio ele condenou, mas como a autoridade dele não foi cumprida e ninguém condenou a mulher, então ele resolveu não condenar também, porque ele ia dar ruim para ele, né? Aí ele vai dizer para a mulher, então nem eu vou te condenar também, você vai e não peques mais. Ou seja, para ele, adultério era um pecado e tinha que sofrer a punição de apedrejamento, né? Então, ou seja, para nós, senhoras e senhores, que vivemos no mundo moderno, onde não vivemos mais sobre essas instruções, essas leis aqui primitivas, né, que são um retrocesso para o mundo de hoje, devemos defender para a mulher, certo? Defender que seja mais fácil para a mulher entrar num relacionamento e muito mais fácil, 3 milhões de vezes mais fácil sair do relacionamento, no sentido de que ela pode ir casar amanhã, se na hora do casamento ela disser que não quer ficar com outro, que ela tem liberdade para fazer isso, que as coleiras do casamento não sejam colocadas, né, no pescoço da mulher, né? Ou seja, se a mulher quiser trair, ela tem o direito de trair e não é adultério, não vai ser condenada por adultério, nem muito menos ser prejudicada por isso.
né? Por quê? Porque deve ser muito mais fácil para a mulher poder sair do relacionamento, entrar no relacionamento e muito mais fácil ainda poder sair, né? Porque o que a gente mais vê hoje aqui, né, no mundo de hoje, é pessoas que são líder na posição de poder, justamente condenar adultério, né? Ao invés de colocar a pessoa como inferior, tratar como uma questão moral, né, maltratar a pessoa por causa disso, até mesmo matar, porque eles têm pena de morte para isso, né, ao invés de relevar, né, e para pensar pelo outro ponto, né, ou seja, a população sempre foi poligâmica, né, a população sempre teve suruba, a população sempre foi suruba, né, as pessoas sempre fizeram sexo, é por causa do sexo que nós existimos, é por causa do sexo que viemos à existência, né. Então, ou seja, a mulher pode se atrair por outro homem por vários motivos, inclusive sexuais. Ela pode enjoar da pessoa, então por isso acabou o tesão, acabou a paixão, ela pode querer separar isso aí, entendeu? Tem que ser visto como uma coisa normal e não, as pessoas não devem ser punidas por isso. Então a gente tem que mudar esse tipo de pensamento, senhoras e senhores. Inclusive casos como esse, desse cara que arrastou essa mulher nesse carro, né, que acabou com a vida dessa mulher, fazendo ela ter que amputar as duas pernas e ter passar por várias cirurgias, deveria ser julgado pelo Supremo Tribunal para ficar de exemplo, ser punido com todo rigor, né? Porque o Supremo Tribunal vai dar notoriedade a esse caso, né? Vai dar visibilidade a esse caso, para que fique de exemplo para toda a população, todo aquele que se achar dono de uma mulher, como se tivesse que colocar uma coleira nela, né? E que ela não pudesse trair, e que se ela traísse, ela tivesse condenada à pena de morte, né? Que essa pessoa fosse punida com todo o rigor da lei, né? Que a lei pesasse a mão sobre a vida dessa pessoa, né? E que o Supremo, por exemplo, julgasse esse caso para ficar de exemplo, né? A mulher não é um cachorro, ela não vai usar coleira, né? E ela vai viver a vida dela como ela quiser. Vai ser muito mais fácil para ela sair de um relacionamento do que entrar. Vai ser muito, muito, muito fácil entrar no relacionamento, mas 3.000 vezes mais fácil sair desse relacionamento. Então, é isso que devemos fazer e não ser como as pessoas, os líderes de antigamente, e apedrejar as mulheres por adultério, matar as mulheres por adultério, porque não vivemos mais nesses tempos.